O choro era baixinho, mas carregado de dor. Vitória parou na escada, o pano de limpeza ainda na mão, e olhou para o corredor do segundo andar. Era seu primeiro dia naquela mansão. Dona Marta tinha sido clara: não subir, não fazer barulho, não incomodar a menina. Mas aquele choro tinha algo errado. Vitória subiu os degraus de 2 em 2. A porta no fim do corredor estava entreaberta. Ela empurrou devagar. Oi? Tem alguém aí? Uma menininha estava encolhida no chão do banheiro. Devia ter uns 8 anos, magrinha demais, com a pele tão pálida que parecia transparente. Na cabeça, um lenço rosa amarrado. E debaixo do lenço, manchas vermelhas escorrendo. Sangue. Meu Deus, o que aconteceu com você? Vitória se ajoelhou rápido, estendendo a mão. A menina se encolheu mais ainda, tremendo inteira. Não conta pra vovó. Por favor. Calma, calma. Eu não vou contar nada. Mas você tá machucada, deixa eu ver. Não pode. Ninguém pode ver. O sangue continuava escorrendo. Vitória sentiu o coração disparar. Não tinha tempo para ganhar confiança devagar. Escuta, meu nome é Vitória. Eu trabalho aqui agora e eu não vou deixar você sangrando assim, tá? Ela segurou a mão da menina com firmeza, mas com carinho. A criança hesitou. Depois acenou com a cabeça, os olhos enormes cheios de lágrimas. Vitória começou a desamarrar o lenço devagar. O tecido estava grudado no cabelo por causa do sangue seco. A menina mordeu o lábio, segurando o gemido de dor. Quando o lenço finalmente saiu, Vitória sentiu o estômago revirar. O couro cabeludo da criança estava coberto de feridas. E enfiados na pele, brilhando sob a luz fria do banheiro, tinha dezenas de grampos de metal. Aqueles grampos finos de escritório. Alguns enferrujados, alguns torcidos, alguns ainda com sangue fresco. As mãos de Vitória tremeram. Quem fez isso com você? A menina começou a chorar mais alto. A vovó, ela disse que eu matei a mamãe. Vitória sentiu as próprias lágrimas queimando nos olhos. Como alguém faz isso com uma criança? Não, você não matou ninguém, isso é loucura. Mamãe caiu da escada quando veio ver se eu estava bem na tempestade. Vovó disse que se eu não tivesse ficado com medo, mamãe não teria subido, não teria caído. A voz da menina era tão quebrada, tão cheia de dor, que Vitória teve que engolir o soluço. Quando foi isso? 6 meses. Atrás. 6 meses. 6 meses dessa criança sendo torturada pela própria avó. Qual seu nome? Marisol. Marisol, escuta. Eu vou tirar esses grampos agora, tá? Vai doer um pouco, mas eu preciso fazer isso. Depois a gente vai falar com seu pai e... Não! Marisol se afastou, apavorada. O papai não liga mais. Ele só fica no estúdio. Ele nem olha mais para mim. Acho que ele também acha que eu matei a mamãe. Vitória respirou fundo. Não tinha tempo. Precisava agir. Tá bom. Então, por enquanto, fica entre a gente. Mas eu vou tirar esses grampos e limpar essas feridas. Você é corajosa? Marisol acenou que sim, limpando as lágrimas com as costas da mão. Então segura na minha mão, aperta bem forte quando doer. Vitória abriu o armário do banheiro procurando alguma coisa para usar. Encontrou uma pinça pequena, algodão, álcool. Não era o ideal, mas ia ter que servir. Ela começou a remover os grampos, um por um. Marisol apertava a mão dela com tanta força que as unhas cravavam na pele. A menina mordia o lábio até sangrar, mas não gritava, não fazia barulho. Tinha aprendido a sofrer em silêncio. Cada grampo que saía fazia um som metálico horrível ao cair na pia. Vitória limpava o sangue, passava álcool, tentava ser o mais delicada possível, mas via a dor no rostinho de Marisol, via as lágrimas silenciosas escorrendo. Tá quase acabando, meu amor. Você tá sendo muito forte. 15 minutos. 15 minutos de tortura para desfazer 6 meses de crueldade.
Quando o último grampo caiu na pia com um tinido, Vitória finalmente respirou. Pronto, agora vou limpar tudo direitinho. Ela lavou cada ferida com cuidado, desinfetou, passou pomada. O couro cabeludo de Marisol era um mapa de cicatrizes antigas e feridas novas. Algumas já tinham infeccionado. Vitória pegou todos os grampos da pia e colocou num pedaço de papel toalha. Eram evidências. Ia mostrar para o pai da menina. E... passos. Rápidos, firmes, no corredor. Vitória congelou. Marisol arregalou os olhos, o medo voltando com força total. A vovó... Não deu tempo de esconder nada. A porta do banheiro se abriu. Dona Marta parou ali, os olhos indo de Vitória para Marisol, para os grampos ensanguentados no papel toalha, para o lenço no chão. Por um segundo ninguém se mexeu. Depois, Dona Marta sorriu, um sorriso pequeno, gelado. O que você acha que está fazendo? Vitória se levantou, colocando o corpo na frente de Marisol. Eu sei o que a senhora está fazendo com essa menina. Isso vai acabar agora. É mesmo? Dona Marta entrou no banheiro, fechando a porta atrás de si. E quem vai acreditar em você? Uma faxineira que acabou de conhecer? Contra mim? O pai dela vai acreditar quando eu mostrar essas feridas, esses grampos. Dona Marta deu um passo à frente. Seus olhos eram frios como gelo. Marisol, querida, conta pra moça aqui o que aconteceu. Marisol tremeu. Olhou para Vitória, depois para a avó. A voz saiu num fio. Eu... Conta para ela quem te machucou. Vovó, por favor, conta! Marisol começou a chorar desesperada. Dona Marta suspirou, como se estivesse lidando com uma criança mimada. Viu? Ela não vai dizer nada, porque sabe que merece. Sabe que precisa pagar pelo que fez. Vitória sentiu a raiva fervendo. A senhora é louca. Doente. Essa menina não fez nada. Ela matou minha nora. Marcela era como uma filha para mim, perfeita. E essa criança fraca e medrosa tirou ela de mim. Foi um acidente. Foi culpa dela. E ela vai aprender, vai ficar forte, ou vai continuar sofrendo. Dona Marta esticou a mão para o papel toalha com os grampos. Vitória puxou para trás, protegendo. Não encosta. Me dá isso. Não. Dona Marta olhou para ela por um longo momento. Depois deu de ombros. Tudo bem. Ela se virou e saiu do banheiro. Vitória ficou ali, confusa. Isso tinha sido fácil demais. Marisol, pega uma blusa de manga comprida. A gente vai descer e eu vou falar com seu pai agora. Mas Marisol estava paralisada, olhando para a porta. Ela vai fazer alguma coisa. Sempre faz. Não vai. Eu não vou deixar. Vitória pegou Marisol pela mão e saiu do banheiro. O corredor estava vazio. Silencioso demais. Elas desceram a escada devagar. Quando chegaram na sala, Dona Marta estava lá, mexendo em alguma coisa. Quando virou, Vitória viu o que era. O avental. O avental que Vitória tinha deixado na cozinha. E Dona Marta estava enfiando alguma coisa no bolso. Quando terminou, olhou para Vitória com aquele sorriso de novo. Marisol! A voz dela mudou. Ficou histérica, desesperada. Marisol, meu amor, graças a Deus você conseguiu fugir. Vem aqui, rápido. O quê? Eu peguei ela, peguei essa mulher te machucando. Vitória sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não, 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 não. Dona Marta correu para o telefone, discando com mãos trêmulas de mentira. Lágrimas, reais, escorriam pelo rosto. Rafael, filho, volta para casa agora, imediatamente. A faxineira, meu Deus, a faxineira nova tava enfiando grampos na cabeça da Marisol. Eu peguei ela, tem sangue na mão dela. Vitória olhou para as próprias mãos. Tinha mesmo. Sangue de quando limpou as feridas de Marisol. Marisol, conta a verdade, conta! Mas Marisol estava congelada, olhando para a avó com aquele medo absoluto nos olhos. Dona Marta desligou e se aproximou de Vitória, a voz baixa o suficiente para só ela ouvir.
Agora você vai entender o que é perder tudo. Os minutos que se seguiram foram um borrão. Vitória tentou explicar, implorou para Marisol falar, tentou mostrar as cicatrizes antigas da menina. Mas Dona Marta tinha resposta para tudo. As cicatrizes eram de antes, de quando Marisol caiu da bicicleta. Os grampos? Vitória tinha trazido de casa. O sangue nas mãos? Prova do crime. Quando a porta se escancarou, Rafael Souza entrou como um furacão. Alto, de terno meio torto, cabelo bagunçado, rosto transtornado. Onde ela tá? Rafael, graças a Deus, olha! Dona Marta apontou para Vitória. Eu subi para ver a Marisol e essa mulher tava torturando minha neta, olha isso! Ela mostrou o avental. Tirou do bolso os mesmos grampos que Vitória tinha removido, cheios de sangue. Rafael virou para os olhos de Vitória. E o que ela viu ali foi ódio puro, primitivo. Você machucou minha filha. Não, escuta, por favor, foi sua mãe. Ela que está fazendo isso com a Marisol faz meses. Olha as feridas, tem cicatrizes antigas. Ela está mentindo, Dona Marta gritou. Olha a mão dela, olha o sangue. Eu cheguei na hora, se eu não tivesse subido... Rafael se aproximou de Vitória. Ela nunca tinha visto tanto ódio num ser humano. Marisol! Sua voz saiu perigosamente baixa. O que aconteceu? Todos olharam para a menina. Ela estava tremendo tanto que parecia que ia desmaiar. Abriu a boca, fechou. Lágrimas escorriam sem parar. A moça... Fala, meu amor. Pode falar. Essa mulher não vai te machucar mais. Marisol olhou para Vitória, e nos olhos dela tinha tanto. Desculpa, medo, desespero. Mas quando olhou para a avó, viu algo que fez ela congelar. Uma ameaça silenciosa, um lembrete. Eu não... A voz morreu. Marisol começou a chorar convulsivamente. Rafael pegou Vitória pelo braço com força brutal. Você é um monstro. Rafael, não, olha para sua filha. Olha mesmo, as feridas não são novas. Isso está acontecendo faz meses. A senhora tem o direito de permanecer calada. Vitória nem viu quando a polícia chegou. Tudo aconteceu rápido demais. Dona Marta chorando, contando a história de novo. Rafael mostrando os grampos, mostrando o sangue, mostrando as feridas de Marisol. Um dos policiais pegou Vitória pelos braços. A senhora vai ter que vir conosco. Eu não fiz nada, Marisol. Marisol, por favor, conta a verdade. Marisol tentou. Abriu a boca, tentou falar. Mas quando viu o olhar da avó, a voz simplesmente não saiu. Ela desabou chorando, escondendo o rosto nas mãos. As algemas clicaram nos pulsos de Vitória. O metal frio mordia a pele. Não, por favor. Vocês não entendem. Ela que fez isso. A avó que está torturando a menina. Mas ninguém escutava. Ela foi arrastada para fora. Os vizinhos tinham saído de casa, celulares filmando. Gente sussurrando. Que horror! Machucou uma criança, doente. Vitória foi colocada na viatura. A porta bateu. Pelo vidro, ela viu Marisol correndo para fora, tentando gritar alguma coisa. Mas Dona Marta segurou a menina pelos ombros, puxando ela de volta para dentro. O carro arrancou. A delegacia foi um pesadelo, fotos, impressões digitais, interrogatório após interrogatório. Vitória contou a verdade umas 100 vezes. Mas sem Marisol para confirmar, sem provas além da palavra dela, não tinha jeito. E ela era quem? Uma faxineira, uma desconhecida, uma ninguém. 3 dias. 3 dias numa cela com outras mulheres que olhavam para ela com nojo quando descobriam o que ela tinha sido acusada de fazer. Quem machuca criança não merece viver. Uma delas disse na primeira noite. Vitória não dormiu. Só ficou encolhida num canto, abraçada nos próprios joelhos. No 3º dia, um advogado público apareceu. Cansado, com pasta cheia demais, sem tempo para acreditar na história dela. Vão soltar a senhora.
sem provas concretas suficientes para manter presa, mas a investigação segue. Não saia da cidade. Quando Vitória saiu da delegacia, o sol estava brilhando forte demais, machucava os olhos. Ela pegou o ônibus de volta para o bairro. Cada pessoa que olhava para ela parecia saber, parecia julgar. O prédio da kitnet tinha um aviso pregado na porta: despejo imediato por violação de contrato. Envolvimento em atividade criminosa. As caixas com suas coisas estavam jogadas na calçada. Alguém tinha escrito na maior delas com caneta vermelha: monstro. Vitória se sentou ali mesmo, no meio das caixas, no meio da rua. Abriu o celular. Tinha 347 notificações. Abriu a primeira, uma matéria de jornal. Faxineira torturava criança de 8 anos. Família em choque. A foto dela sendo levada algemada estava em todo lugar. Os comentários eram piores. Gente assim não merece viver. Espero que apodreça na cadeia. Coitada da família, que trauma essa criança vai carregar? Uma mensagem privada, número desconhecido. Eu sei onde você mora, vai pagar caro pelo que fez. Outra, monstro, devia morrer. Mais uma, a gente sabe quem você é, você não vai escapar. Vitória desligou o celular. Mãos tremendo tanto que quase derrubou. Uma amiga da igreja, Sandra, passou pela rua. Vitória levantou a mão para acenar, desesperada por um rosto amigo. Sandra olhou para ela. Seus olhos se arregalaram de susto. Ela atravessou para o outro lado da rua, apressando o passo. Sandra! Sandra! Espera! Eu não fiz nada! Mas ela já tinha dobrado a esquina, quase correndo. 2 noites. Vitória dormiu 2 noites numa praça, encolhida num banco, abraçada numa das caixas. Pessoas passavam e jogavam moedas, achando que ela era moradora de rua. Outros cuspiam, chamavam de nomes horríveis quando reconheciam o rosto das notícias. Na 3ª manhã, uma outra amiga da igreja finalmente atendeu o telefone. Carla, por favor, eu não tenho para onde ir, só uma noite, só até eu me organizar. Silêncio longo do outro lado. Vitória, eu não sei. As pessoas estão falando. Eu não fiz nada. Eu juro por Deus, eu estava tentando ajudar a menina. Outro silêncio. Uma noite, só uma. Mas você dorme no sofá. Vitória quase chorou de alívio. Obrigada, obrigada. Naquela noite, na casa de Carla, Vitória assistiu o noticiário. A história tinha viralizado. Reportagem especial. A faxineira do mal, como uma mulher comum, se tornou um monstro. Entrevistas com vizinhos que nem a conheciam, mas tinham certeza que ela sempre foi estranha. Psicólogos analisando o perfil dela. Rafael dando entrevista, os olhos vermelhos, a voz embargada, pedindo justiça para a filha. E no fim, uma foto de Marisol. Linda, frágil, com aquele lenço rosa na cabeça. A legenda: vítima inocente se recupera do trauma. Vitória desligou a TV. Deitou no sofá, olhou para o teto. Tudo tinha acabado. Seu trabalho, sua reputação, sua casa, sua vida, tudo. E em algum lugar naquela mansão enorme no Jardim Europa, uma menina de 8 anos chorava sozinha no escuro, ainda com grampos sendo enterrados na pele toda semana. Ainda sofrendo, e ninguém ia salvar ela, porque a única pessoa que tentou agora era vista como monstro. Carla abriu a porta do quartinho dos fundos na manhã do 4º dia. O rosto dela estava fechado, sem olhar nos olhos de Vitória. Olha, Vitória, você precisa ir embora. Vitória sentou na cama, o coração apertando. Mas você disse que eu podia ficar uns dias até... Eu sei o que eu disse. Mas os vizinhos viram você entrar. Estão comentando. Meu marido está recebendo ligação no trabalho, perguntando por que a gente está abrigando aquela mulher. Carla, eu não tenho para onde ir. Sinto muito, de verdade, mas eu não posso arriscar minha família por isso. Vitória juntou as poucas coisas que tinha, colocou tudo na mochila velha.
Carla nem esperou ela terminar de arrumar. Já tinha voltado para dentro da casa. A rua estava cheia de sol quando Vitória saiu. Ela caminhou sem direção, só andando para longe. 3 horas depois, estava sentada num banco de praça no centro, sem ter comido nada, sem saber o que fazer. A primeira noite na praça foi um inferno. Frio, barulho, medo. Vitória mal dormiu. Na segunda noite, uma mulher de rua se aproximou dela. Primeira vez dormindo aqui? É. Toma. A mulher entregou um papelão. Põe debaixo de você. O banco fica menos duro. Vitória pegou o papelão e sentiu vontade de chorar. Tinha chegado tão baixo que recebia lição de sobrevivência na rua. 5 dias se passaram assim. Vitória comia quando alguém dava alguma coisa. Tentou arrumar trabalho em 3 lugares diferentes. Em todos, assim que falava o nome, via o reconhecimento bater. Não temos vaga. Já preenchemos a posição. Não serve para o perfil. No 6º dia, ela tomou uma decisão. Não podia ficar ali parada aceitando tudo. Precisava fazer alguma coisa. Pegou o ônibus com as últimas moedas que tinha e desceu perto do Jardim Europa. Caminhou até a rua da mansão dos Souza. Ficou do outro lado da rua, escondida atrás de um carro, observando. Queria ver Marisol. Queria saber se a menina estava bem, se alguém tinha percebido a verdade. Esperou 2 horas. Nada. As cortinas da casa fechadas. Nenhum movimento. Um segurança do condomínio se aproximou. A senhora está precisando de alguma coisa? Não, já estou indo. Vitória voltou correndo para o ponto de ônibus, o coração disparado. Não podia ser vista ali. Se Rafael descobrisse, ia chamar a polícia de novo. Ia dizer que ela estava perseguindo a família, mas pelo menos tinha tentado. De volta à praça, Vitória sentou no banco dela. Uma mulher passou apressada, olhou para ela, parou. Voltou. Vitória! Ela levantou o olhar. Era Joana, uma conhecida da igreja. Oi, Joana. Joana olhou em volta, claramente desconfortável em ser vista ali. O que você está fazendo aqui? Morando. Não tenho outro lugar. Joana ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Vem comigo. Vamos conversar. Elas foram até uma lanchonete próxima. Joana pediu café e pão para 2. Quando o pedido chegou, Vitória devorou o pão em segundos. Não comia nada quente fazia dias. Vitória, eu te conheço faz anos. E eu não consigo acreditar que você faria o que estão falando. Vitória sentiu as lágrimas queimando. Eu não fiz, Joana. Eu juro. Eu tentei ajudar a menina, a avó dela. Ela que estava machucando a Marisol. Então por que a menina não disse nada? Ela tinha medo da avó, e eu não tive como provar. Joana mexeu no café dela, pensativa. Olha, eu não posso te levar para minha casa. Meu marido não ia aceitar. Mas conheço uma mulher da igreja, a dona Amélia, que aluga um quartinho pequenininho. É barato, 500 por mês. Você consegue esse dinheiro? Não tenho nada. Eu pago os primeiros 2 meses, mas você tem que arrumar um jeito de se sustentar depois, tá? Vitória quase caiu de joelhos ali mesmo. Sério? Por quê? Por que você está fazendo isso? Porque eu acredito em você. E porque se eu tiver errada sobre você, vou descobrir logo. Mas se eu tiver certa, não vou conseguir dormir sabendo que te deixei na rua. O quartinho de Dona Amélia era minúsculo. Tinha uma cama de solteiro, um armário pequeno, banheiro compartilhado no corredor. Mas tinha teto, tinha porta que fechava, tinha segurança. Vitória deitou na cama naquela noite e chorou. De alívio, de gratidão, de dor por tudo que tinha perdido. Mas pelo menos tinha um teto. Enquanto isso, na mansão do Souza, Marisol não tinha falado uma única palavra em 3 semanas. Rafael estava desesperado. Levava a filha em médico, em psicólogo, em terapeuta. Todos diziam a mesma coisa: trauma severo. Recomendavam tempo, paciência, amor, mas nada funcionava. Marisol só escrevia no caderno quando precisava de alguma coisa. Comia pouco,
Dormia menos ainda e nunca tirava o lenço rosa da cabeça. Meu amor, você precisa falar comigo, precisa me contar o que está sentindo. Mas Marisol só balançava a cabeça e baixava os olhos. Dona Marta, quando Rafael estava por perto, era a avó perfeita. Carinhosa, preocupada, sempre oferecendo ajuda. Rafael, filho, você precisa descansar. Deixa eu cuidar da Marisol hoje. Você trabalha demais. Mas quando ficavam sozinhas, a máscara caía. Dona Marta apertava o braço da menina com força, deixando marcas roxas que ficavam escondidas pela blusa de manga comprida. Você aprendeu a ficar quieta. Que bom. Mas não pense que acabou. Longe disso. À noite, quando Rafael dormia, Dona Marta entrava no quarto de Marisol com uma caixinha de metal. Dentro, grampos novos. Você sabe que precisa disso, para ficar forte, para pagar. E enfiava os grampos um por um, enquanto Marisol mordia o travesseiro com tanta força que os dentes doíam. Não podia gritar. Se gritasse, o pai acordava. E a vovó dizia que se ela contasse, o pai ia mandar ela embora também. Porque ninguém quer criança que mata a própria mãe. Na escola, Marisol desmaiou na aula de matemática. A professora, Dona Sônia, ficou apavorada. Marisol! Alguém chama a enfermaria. Quando Marisol acordou, estava na sala da diretora. Dona Sônia e a diretora, professora Márcia, olhavam para ela preocupadas. Marisol, isso é a 4ª vez que você desmaia esse mês. O que está acontecendo, meu amor? Marisol pegou o caderno e escreveu. Só tô cansada. Cansada não faz desmaiar assim. Você tá comendo direito? Tá dormindo bem? Marisol acenou que sim. Mentira! A diretora trocou o olhar com a professora. Vou ligar pro seu pai e acho que vamos precisar fazer um relatório pro conselho tutelar. Uma criança desmaiando tanto assim não é normal. Marisol arregalou os olhos apavorada, balançou a cabeça desesperada, escrevendo rápido. Não, tô bem, prometo. Mas a diretora já tinha pegado o telefone. Rafael chegou em 15 minutos. Pegou Marisol no colo e levou direto para o hospital. No pronto-socorro, os médicos fizeram exames. Sangue, pressão, tudo. Marisol estava desidratada, desnutrida, anêmica. O corpo dela estava desligando aos poucos. Senhor Souza, vou precisar internar sua filha. Ela está muito debilitada. Precisa de soro, alimentação controlada, observação. Interna. Faz o que for preciso. Marisol foi colocada num quarto. Rafael ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a mão dela, pedindo desculpa por não ter percebido. Dona Marta chegou 1 hora depois, com cara de preocupação. Minha netinha... Tá tudo bem agora, a vovó tá aqui. Mas quando olhou para Marisol, os olhos diziam outra coisa. Diziam, não pensa em abrir a boca. Na 2ª noite de internação, uma enfermeira jovem, Amanda, entrou para dar banho em Marisol. Procedimento padrão para paciente que não conseguia se levantar sozinha. Vem, querida, vamos te deixar limpinha. Ela ajudou Marisol a sentar na cadeira do banheiro e começou a lavar. Quando foi lavar o cabelo, tentou tirar o lenço. Não! Marisol segurou o lenço com força. Calma, amor. Preciso lavar sua cabeça também. Não! Amanda parou. Algo estava muito errado. Marisol, tem alguma coisa machucada aí? Marisol começou a chorar, balançando a cabeça. Amanda, com muito cuidado, foi soltando os dedos da menina do lenço. Devagar, com paciência. Eu não vou te machucar. Prometo. Só quero ver. O lenço saiu. Amanda arregalou os olhos. Meu Deus do céu! O couro cabeludo de Marisol estava coberto de feridas. Algumas bem antigas, cicatrizadas. Outras recentes, ainda sangrando um pouco. E as marcas... Dezenas de marquinhas, onde algo tinha sido enfiado repetidas vezes. Amanda saiu correndo e chamou a supervisora, Dona Lúcia. As duas examinaram Marisol com cuidado. A menina chorava sem parar, tremendo. Filha, quem fez isso com você? Marisol não respondeu. Não podia. Dona Lúcia pegou o prontuário.
Aqui diz que ela foi vítima de agressão por uma funcionária que foi presa. Mas essas feridas... Dei feridas novas aqui, de uns 2, 3 dias no máximo. Mas a mulher foi presa faz quase um mês, Amanda disse. Exatamente. Dona Lúcia chamou o médico de plantão, Dr. Mendes. Ele examinou Marisol, fez perguntas que ela não respondeu. Tirou fotos das feridas. Vou acionar o conselho tutelar e a assistente social. Isso aqui é caso de abuso contínuo. Quando Rafael foi informado, ele quase desmaiou. Como assim feridas novas? A mulher que fez isso está presa. Senhor Souza, alguém continua machucando sua filha e precisamos descobrir quem. Dona Marta, que tinha ouvido tudo do corredor, entrou no quarto pálida, mas se recompôs rápido. Doutor, com todo respeito, minha neta tem pele muito sensível. Essas feridas antigas inflamam fácil. Podem parecer novas, mas... Senhora, eu sei diferenciar ferida nova de ferida inflamada. Essas foram feitas recentemente. Rafael olhou para a mãe dele. Depois para Marisol. Depois de volta para a mãe. Mãe, você fica com a Marisol o tempo todo quando eu não tô. Tô te acusando de alguma coisa, Rafael? Não, claro que não. Mas tem alguém machucando minha filha e eu preciso saber quem. Já sabemos quem. Foi aquela faxineira que está presa faz 3 semanas. O Dr. Mendes interveio. Vou manter Marisol internada por mais tempo e a assistente social vai fazer uma entrevista com ela amanhã, sozinha. Dona Marta saiu do quarto furiosa, mas controlada, sempre controlada. No dia seguinte, Paula, a assistente social, entrou no quarto de Marisol. Era uma mulher de uns 40 anos, com olhar gentil, mas firme. Oi, Marisol. Meu nome é Paula. Posso conversar com você? Marisol olhou para ela sem dizer nada. Eu sei que você não está falando. Tudo bem, mas preciso te fazer umas perguntas. Você pode escrever as respostas, pode ser? Marisol pegou o caderno. Quem está machucando você? Marisol escreveu. Ninguém. Marisol, a gente sabe que alguém tá. As feridas não mentem. E a gente quer te ajudar, mas só consegue se você contar. Marisol ficou olhando para o caderno, a mão tremendo sobre a caneta. Paula se aproximou e segurou a mão dela com carinho. Você tem medo de alguém? Marisol começou a chorar. Acenou que sim. É alguém da sua casa? Marisol parou de respirar. Depois, devagar, acenou que sim de novo. É seu pai? Não com a cabeça. É sua avó? Marisol congelou. O corpo inteiro ficou rígido. Paula tinha sua resposta. Tá bom, meu amor. Você não precisa falar mais nada agora, mas saiba que a gente vai te proteger. Não vou deixar ninguém te machucar mais. Depois que Paula saiu, Marisol ficou sozinha, olhando para o teto, pensando. A assistente social tinha entendido. Mas e daí? A vovó sempre arrumava um jeito. Sempre. E se Marisol contasse, a vovó ia fazer coisa pior. Mas ela estava tão cansada de doer, de ter medo, de ficar quieta. Pensou em Vitória, na moça que tinha tirado os grampos com cuidado, que tinha prometido ajudar, que tinha perdido tudo por tentar salvar ela. E Marisol tinha deixado. Tinha ficado quieta, tinha sido covarde. Não podia mais. Naquela tarde, a enfermeira Amanda entrou para trocar o soro. Ela sorriu para Marisol. Como você tá, princesa? Marisol pegou o caderno e escreveu. Você pode me ajudar com uma coisa? Claro! O que você precisa? Marisol escreveu devagar, com mãos tremendo. Preciso gravar um vídeo. Pro meu pai, mas não posso deixar ninguém saber. Você consegue fazer isso? Amanda leu e olhou para a menina. Viu o desespero nos olhos dela. Consegue escrever o que você quer dizer? Para eu ter certeza que entendi direito? Marisol acenou que sim. Então tá, eu gravo para você e mando para o seu pai. Mas você tem certeza? Marisol escreveu. Tenho. Não aguento mais. Amanda pegou o próprio celular, configurou para gravar, olhou para Marisol.
Tá pronta? Marisol respirou fundo. Depois acenou. Amanda apertou o botão vermelho. Pode começar. Marisol olhou para a câmera. As lágrimas já escorriam. E pela primeira vez em 3 semanas abriu a boca para falar. A voz saiu baixinha, quebrada, mas saiu. Papai, sou eu, a Marisol. Eu preciso te contar uma coisa. Ela parou, engoliu seco, continuou. A moça, a Vitória, ela não fez nada de mal comigo. Ela estava me ajudando. Foi a vovó. A vovó que coloca os grampos na minha cabeça. A voz ficou mais firme, mais desesperada. Ela faz isso desde que a mamãe morreu. Ela fala que é minha culpa, que eu matei a mamãe, que eu preciso pagar. E dói, papai, dói muito. Toda noite ela vem, toda noite ela coloca mais. Marisol mostrou a cabeça para a câmera, as feridas, as marcas. Eu sei que eu sou fraca, eu sei que eu devia ter falado antes, mas eu estava com tanto medo. E aí a Vitória tentou me salvar e eu deixei levarem ela. Eu sou covarde. Soluçou, mas continuou. Mas eu não quero ser mais. Não aguento mais, papai. Então eu tô falando agora. A vovó faz isso comigo. E ela falou que se eu contar, você vai me mandar embora. Mas eu preciso contar. Preciso. Ela olhou direto para a câmera, direto para os olhos do pai que ia ver aquilo. Me desculpa por não ter falado antes. Me desculpa por ser fraca. Mas por favor, papai, por favor, acredita em mim. Eu não aguento mais. Amanda parou a gravação. Ela mesma estava chorando. Você é a menina mais corajosa que eu já conheci. Marisol escreveu no caderno. Manda pro e-mail do meu pai. Mas não fala para ninguém que foi você que gravou. Por favor. Qual é o e-mail dele? Marisol escreveu o endereço que tinha visto milhares de vezes no computador do pai. Amanda enviou o vídeo. Depois apagou do celular dela. Olhou para Marisol. Pronto, ele vai receber e tudo vai mudar agora. Marisol deitou na cama. O coração disparado. O medo enorme. Mas também, pela primeira vez em meses, tinha algo diferente. Esperança. Rafael estava no escritório da mansão tentando trabalhar quando o celular apitou. E-mail novo. Ele abriu distraído. Não tinha assunto. Só um vídeo anexado. Apertou o play sem pensar muito. Viu a filha. Ouviu a voz dela. A voz que não ouvia fazia semanas. Ouviu cada palavra, cada confissão, cada pedido de socorro. O celular caiu da mão dele. Caiu no chão, a tela rachando. Rafael caiu de joelhos, começou a gritar. Um grito de dor tão profundo que parecia rasgar ele por dentro. Tinha falhado. Tinha deixado a própria mãe torturar a filha. Tinha acusado uma inocente. Tinha destruído tudo. Ele socou a mesa, socou de novo e de novo, até a mão sangrar. Depois correu para o carro. Precisava chegar no hospital. Precisava abraçar Marisol. Precisava tirar a mãe dele da vida da menina e precisava encontrar Vitória. Precisava consertar o que tinha quebrado, mesmo que levasse o resto da vida. Rafael sentou no chão do escritório depois que o celular caiu da mão dele. O vídeo continuava tocando na tela rachada. A voz de Marisol repetindo. Foi a vovó que coloca os grampos na minha cabeça. Ele socou o chão, socou de novo e de novo, até a mão sangrar, até a dor física tentar cobrir a dor da alma. Tinha falhado, como pai, como homem, como ser humano. Tinha deixado a própria mãe torturar a filha. E pior, tinha acusado quem tentou salvá-la. Levantou cambaleando. Pegou as chaves do carro com mãos tremendo. Precisava chegar no hospital. Agora. Entrou no carro e arrancou sem olhar. O trânsito de São Paulo estava travado como sempre, mas ele desviava, acelerava, buzinava. A mão direita deixava sangue no volante, mas ele nem sentia. Só conseguia pensar em Marisol, naqueles olhos assustados, naquele silêncio de semanas, naquela dor que ele não tinha visto. 20 minutos depois, parou o carro mal estacionado na frente do hospital. Correu para dentro. Subiu as escadas pulando degraus. 3º andar.
Quarto 312. Abriu a porta. Marisol estava deitada na cama, olhando para a janela. Quando viu o pai, o corpo inteiro ficou rígido, os olhos arregalaram, como se esperasse ser punida. Rafael atravessou o quarto, mas ao invés de gritar, ao invés de cobrar, ele fez algo que não fazia meses. Abraçou a filha, abraçou com força, com desespero, com todo o amor que tinha guardado dentro do peito desde que Marcela morreu. Meu amor, eu vi o vídeo. Marisol ficou tensa no abraço. Depois começou a tremer. As lágrimas vieram. Eu sinto muito. A voz de Rafael quebrou. Sinto tanto. Eu devia ter visto, devia ter percebido, devia ter sido um pai de verdade e eu não fui. Eu te abandonei quando você mais precisava. Você acredita em mim? A voz de Marisol saiu num sussurro fino. Acredito, em cada palavra. E sua avó nunca mais vai encostar em você. Eu prometo. Acabou. Marisol soluçou e se agarrou no pai. E pela primeira vez em 6 meses, ela deixou sair. Todo o medo, toda a dor, todo o sofrimento. Chorou até não conseguir mais. Rafael chorava junto, abraçado na filha, jurando para si mesmo que nunca mais ia falhar com ela. A porta se abriu. Dona Marta entrou com uma sacola. Quando viu os dois abraçados, sorriu. Aquele sorriso doce e falso que ela sempre usava. Que bom ver vocês dois assim. Minha netinha tá melhor? Rafael não soltou Marisol. Só virou a cabeça devagar para olhar para a mãe. E o olhar que ela viu ali a fez parar. Rafael, filho, o que aconteceu? Sai daqui. Como assim? Eu disse para sair. O grito ecoou pelo corredor inteiro. Marisol se encolheu nos braços do pai, mas dessa vez não de medo dele. Era medo da avó. Dona Marta ficou pálida, mas se recompôs rápido, colocando a máscara de vítima. Filho, você está me assustando. O que foi? O que essa menina inventou agora? Ela não inventou nada. Ela me contou a verdade. Finalmente. Rafael pegou o celular com a tela rachada e mostrou o vídeo. Apertou o play. A voz de Marisol encheu o quarto. Dona Marta assistiu com o rosto ficando cada vez mais duro. Quando o vídeo acabou, ela suspirou. Olhou para Marisol, depois para o filho. Rafael, você não entende. Eu fiz isso por ela, para ajudar ela. Ajudar? A voz dele saiu perigosamente baixa. Você enfiou grampos de metal na cabeça de uma criança de 8 anos. Torturou sua própria neta durante meses. Como isso é ajudar? Ela precisa ficar forte. Ela matou minha Marcela, matou sua esposa. Foi um acidente. Foi culpa dela. Se ela não fosse tão fraca, tão medrosa, Marcela não teria subido aquela escada, não teria caído, ela estaria viva. Marisol começou a chorar mais alto. Rafael a abraçou mais forte. Ela tinha 6 anos, mãe. 6! Era uma criança com medo de tempestade. Como você culpa uma criança por isso? Dona Marta deu um passo à frente. E naquele momento, a máscara começou a rachar de verdade. Porque Marcela era perfeita, era forte, era tudo que essa menina nunca vai ser. E ela tirou Marcela de mim. Então sim, ela precisa pagar, precisa aprender. Aprender o quê? A ter medo, a sofrer, a se odiar, a ser forte, a não ser uma covarde chorona que... Cala a boca! Rafael se levantou da cama. Marisol ficou encolhida, mas agora observando, vendo o pai finalmente defender ela. Você torturou minha filha. Plantou provas numa inocente, destruiu a vida de uma mulher que só tentou ajudar. E está aqui tentando justificar como se fosse algo nobre. Dona Marta levantou o queixo. A máscara caiu de vez. O que sobrou era frieza pura. Fiz o que era certo e faria de novo. Aquela faxineira não devia ter se metido. E essa menina precisa entender que ações têm consequências. Sai da minha frente. Você não pode me expulsar. Sou sua mãe. Você não é mais mãe de ninguém. Você é uma criminosa.
E eu vou fazer um boletim de ocorrência contra você agora mesmo. Vou te processar por tortura, abuso infantil, tudo que a lei permitir. Dona Marta deu um sorriso amargo. Você vai se arrepender disso. Os dois vão. A única que vai se arrepender é você. Agora sai antes que eu chame a segurança e te tire daqui arrastada. Dona Marta olhou para Marisol uma última vez. A menina não abaixou os olhos. Pela primeira vez, olhou de volta. E naquele olhar tinha algo novo. Coragem. Dona Marta pegou a bolsa e saiu, os passos ecoando pelo corredor até sumir. Quando a porta fechou, Rafael voltou para a cama, sentou do lado de Marisol e segurou a mão dela. Acabou, meu amor. Ela não vai mais te machucar. Eu não vou deixar. Marisol abraçou o pai de novo e chorou, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Rafael chamou o Dr. Mendes e Paula, a assistente social. Mostrou o vídeo para eles. Preciso que vocês documentem tudo, cada ferida, cada cicatriz. Vou fazer um boletim de ocorrência formal. E quero que isso seja tratado com a seriedade que merece. Paula segurou a mão dele. A gente vai fazer isso. E vou acionar formalmente o conselho tutelar. Sua mãe vai responder por tudo. Obrigado. Rafael saiu do hospital direto para a delegacia. Eram quase 9 da noite, mas ele não podia esperar. Precisava fazer aquilo agora. Na delegacia, o plantão era do delegado Carvalho, um homem de uns 50 anos careca, com cara de quem tinha visto de tudo na vida. Rafael contou tudo. Mostrou o vídeo. Entregou cópias das fotos das feridas que o hospital tinha tirado. O delegado assistiu o vídeo em silêncio. Quando acabou, ficou olhando para a tela por um longo momento. Senhor Souza, vou ser franco com o senhor. Esse caso vai virar notícia. Vai ser grande. E tem o agravante da senhora, que foi presa injustamente. A gente vai ter que reabrir o caso dela também. Eu sei. E eu quero. Vitória não fez nada. Ela tentou salvar minha filha. E eu condenei ela. Acreditei na minha mãe. Destruí a vida dela. O senhor vai precisar fazer uma declaração pública. Limpar o nome dela oficialmente. Vou fazer tudo o que for necessário. O delegado acenou. Tá bom. Vou lavrar o BO agora. E amanhã de manhã, primeira coisa, vou pedir mandado de prisão para sua mãe. Com essas provas, o juiz vai conceder na hora. Obrigado. Rafael saiu da delegacia, já era quase meia-noite. Foi direto para casa. Não conseguiu dormir. Ficou sentado no sofá, olhando para as fotos de Marcela na parede. Me desculpa, ele sussurrou para a foto. Me desculpa por ter deixado nossa filha sofrer. Me desculpa por ter sido tão cego. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo. Tomou banho, colocou terno e foi num escritório de advocacia no centro. Chegou antes de abrir. Quando o Dr. Campos, um dos melhores advogados criminalistas da cidade, chegou, Rafael já estava esperando. Dr. Campos, preciso contratar o senhor para 2 casos. Um criminal contra minha mãe e um de reparação de danos para uma mulher que foi injustamente acusada. Eles sentaram. Rafael contou tudo de novo. Mostrou o vídeo de novo. O advogado ficou em silêncio quando o vídeo acabou. Isso é um dos casos mais graves que eu já vi. E o senhor tem razão. A outra moça precisa ser compensada. Vou precisar de todos os documentos. Vai ter tudo. E, doutor, eu quero que minha mãe pague. Por tudo. Criminalmente e civilmente. Ela vai pagar. Disso o senhor pode ter certeza. Enquanto Rafael resolvia as questões legais em outra parte da cidade, Dona Marta estava na casa de uma amiga, onde tinha se hospedado na noite anterior. Estava sentada na sala, tomando café, tentando planejar os próximos passos. A campainha tocou. A amiga foi atender. Voltou pálida. Marta, é a polícia. Dona Marta se levantou, alisou a saia, colocou a máscara de senhora respeitável, abriu a porta. 2 policiais estavam ali. Um deles segurava um papel. Senhora Marta Silva. Sim?
A senhora está presa por tortura qualificada e abuso de incapaz. O quê? Isso é um absurdo! Eu não fiz nada! A senhora tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora. As algemas clicaram nos pulsos dela. Dona Marta tentou argumentar, mas foi conduzida para a viatura. Os vizinhos saíram para ver, celulares gravando, gente cochichando. Não é aquela senhora da igreja? O que ela fez? Ouvi dizer que torturava a neta. A humilhação começava ali. No mesmo dia, à tarde, um repórter investigativo chamado Márcio Andrade recebeu uma ligação. Era do advogado de Rafael, que tinha decidido tornar o caso público para limpar o nome de Vitória o mais rápido possível. Tenho uma história que vai interessar você, sobre justiça tardia e uma heroína injustiçada. Márcio ouviu tudo. Pediu documentos, vídeos, provas. 2 horas depois, a matéria estava no ar. Injustiça corrigida. A avó torturava a neta de 8 anos. Faxineira foi presa ao tentar salvar criança. A matéria tinha tudo. Trechos do vídeo de Marisol com o rosto borrado. A prisão de Dona Marta. Entrevista com Rafael pedindo desculpas publicamente. E a história de Vitória. Em 1 hora, estava em todo lugar. TV, rádio, internet. A história que tinha destruído Vitória, agora a redimia. Mas Vitória não sabia de nada ainda. Ela estava no restaurante onde trabalhava, lavando louça numa pia enorme, as mãos vermelhas de tanto esfregar, as costas doendo, mas pelo menos tinha trabalho. O dono do restaurante, seu Joaquim, entrou na cozinha com o celular na mão. O rosto dele estava diferente. Vitória, você precisa ver isso. Ver o quê, seu Joaquim? Ele mostrou o celular. A matéria na tela. Vitória leu o título. Leu de novo. Não conseguia acreditar. Isso é verdade? Segundo a notícia, sim. A menina gravou um vídeo contando tudo. A avó foi presa. E você foi inocentada. Vitória largou a bucha que estava segurando. As pernas fraquejaram. Ela se apoiou na pia. Meu Deus! Seu Joaquim segurou o braço dela. Vai lá fora. Respira um pouco. Eu termino aqui. Vitória saiu pela porta dos fundos. Sentou no chão do beco. Pegou o próprio celular com mãos tremendo. Abriu o navegador. Digitou o nome dela. Milhares de resultados. Vitória Santos, a heroína que perdeu tudo por fazer o certo. Onde está Vitória? Brasil procura mulher que sofreu injustiça. Faxineira inocentada, caso comove país. Ela clicou numa matéria. Leu sobre Marisol gravando o vídeo. Sobre Dona Marta sendo presa. Sobre Rafael pedindo desculpas. Viu foto de Marisol no hospital. Viu foto de Dona Marta sendo levada algemada. E desabou. Chorou ali sentada no chão do beco. Chorou tanto que não conseguia respirar direito. Chorou toda a dor das últimas semanas, todo o medo, toda a humilhação. E agora, o alívio. Marisol tinha falado. Marisol tinha sido corajosa. E a verdade tinha vencido. O celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas atendeu. Alô? Vitória? A voz era masculina, carregada de emoção. É o Rafael. Rafael Souza. Vitória ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Eu sei que você não tem motivo nenhum para falar comigo. Sei que você deve me odiar. E tem todo o direito. Mas eu preciso te ver. Preciso te pedir perdão pessoalmente. Como você conseguiu meu número? Liguei para a igreja. Falei com uma mulher chamada Joana. Ela me passou. Disse que você ia querer saber. Vitória respirou fundo. A Marisol tá bem? Tá, graças a você. Se você não tivesse tirado aqueles grampos naquele dia, se não tivesse mostrado para ela que alguém se importava, ela nunca teria encontrado coragem para gravar aquele vídeo. Ela foi muito corajosa. Foi. E você também. Você perdeu tudo tentando salvar ela. E eu te tratei como criminosa, te acusei, deixei te levarem. A voz dele quebrou. Vitória,
Eu não tenho palavras para te pedir perdão, mas preciso fazer pessoalmente. Preciso olhar nos seus olhos e te dizer o quanto eu errei. E a Marisol, ela quer te ver. Ela está destruída de culpa por não ter falado naquele dia. Vitória fechou os olhos. Parte dela queria desligar, queria gritar, queria fazer Rafael sofrer como ela tinha sofrido. Mas outra parte só conseguia pensar em Marisol, naquela menininha tremendo de medo, com grampos na cabeça. Onde vocês estão? Ainda no hospital. Mas eu posso ir até você. Onde você está? Vitória deu o endereço do restaurante. Mas eu não prometo nada. Não prometo perdão. Nem que vou aceitar suas desculpas. Eu sei. Só estou pedindo uma chance de falar. Só isso. Vem. 40 minutos depois, um carro parou na frente do restaurante. Rafael saiu com Marisol no colo. A menina estava magrinha, pálida, mas acordada, com curativos brancos na cabeça onde os cabelos tinham sido raspados para tratar as feridas. Vitória estava esperando na porta dos fundos. Quando viu os dois, o coração disparou. Rafael caminhou até ela devagar. Os olhos dele estavam vermelhos. Marisol se agarrava no pescoço do pai, mas olhava para Vitória com aqueles olhos enormes, cheios de lágrimas. Os três ficaram ali parados. Ninguém sabia o que dizer. Até que Marisol esticou os bracinhos na direção de Vitória. Vitória! A voz saiu num sussurro, mas foi o suficiente. Vitória não pensou. Pegou a menina no colo. Marisol se jogou nela, chorando. Me desculpa por não ter falado, me desculpa por ter deixado levar em você. Vitória sentiu as próprias lágrimas escorrendo. Abraçou Marisol com força. Calma, meu amor, calma. Você não tem nada que pedir desculpa. Você era uma criança com medo. Mas você sofreu por minha causa. Você perdeu tudo. E agora você foi corajosa. Falou a verdade. E isso vale tudo. Marisol chorava agarrada em Vitória. E Vitória chorava também, segurando aquela criança que tinha pensado em todo santo dia desde que foi levada. Rafael ficou ali, vendo as duas. Depois se ajoelhou no chão do beco. Vitória, eu não tenho palavras. Não tem desculpa suficiente para o que eu fiz com você. Eu acreditei na minha mãe sem questionar. Te tratei como um monstro. Deixei te levarem. E por isso você perdeu tudo. Seu trabalho, sua casa, sua dignidade. Vitória olhou para ele, viu a dor genuína no rosto dele. Levanta. Não até você me ouvir. Eu já contratei o melhor advogado de São Paulo. Vamos processar todos os veículos que difamaram você. Vamos limpar seu nome completamente e eu vou te compensar financeiramente por tudo. Aluguel, trabalho, danos morais, tudo. Eu não quero seu dinheiro, Rafael. Então me diz o que você quer. Qualquer coisa, eu faço. Vitória olhou para Marisol nos braços dela, depois de volta para Rafael. Eu quero que você seja o pai que ela merece, que você olhe para ela, que você proteja ela, que você nunca mais deixe ninguém machucar ela. É só isso que eu quero. Rafael levantou, os olhos cheios de lágrimas. Eu prometo. Com minha vida, eu prometo. Ele hesitou. E a Marisol me pediu uma coisa. Ela quer que você faça parte da vida dela, se você quiser, sem obrigação. Mas ela confia em você. Se sente segura com você. Vitória olhou para a menininha nos braços dela. Marisol olhava de volta com aqueles olhos esperançosos. Você quer mesmo isso? Marisol acenou que sim. Você foi a única que me ajudou, a única que tirou a dor. Eu quero você perto, por favor. Vitória sentiu o coração apertando. Tá bom, eu fico por perto. Vou te ajudar no que você precisar. Rafael respirou aliviado. Obrigado. E sobre compensação? Por favor, pelo menos deixa eu te ajudar a ter uma vida digna de novo. Casa, trabalho decente. Você merece. Vitória ia recusar, mas aí pensou no quartinho minúsculo,
no trabalho que pagava mixaria, na vida que tinha agora, e percebeu que não era orgulho aceitar ajuda, era inteligência. Tá bom, mas eu trabalho, não quero esmola, quero dignidade. Você vai ter, do jeito que você quiser. Naquela noite, as notícias continuaram explodindo. O vídeo de Marisol tinha viralizado, com o rosto protegido. O país inteiro estava chocado. Dona Marta foi levada para a audiência de custódia no dia seguinte. A juíza, ao ver as provas, não teve dúvida. A gravidade dos fatos, o risco à integridade da vítima e a necessidade de garantir a ordem pública justificam a prisão preventiva. Defiro. Dona Marta foi levada para o presídio feminino. Quando chegou, as outras detentas já sabiam quem ela era e o que ela tinha feito. Olha só, uma delas disse, a santa da igreja que torturava a criança. A vida de Dona Marta na prisão não ia ser fácil. No domingo seguinte, a igreja que Dona Marta frequentava fazia missa lotada como sempre. Mas dessa vez, o pastor Henrique começou o culto com um pronunciamento. Irmãos e irmãs, antes de começarmos, preciso falar sobre algo grave. A irmã Marta, que frequentava nossa congregação, foi presa por crimes horríveis contra a própria neta. Estamos chocados, enojados, e queremos deixar claro, tortura de criança vai contra tudo que Jesus ensinou. Marta Silva não é mais bem-vinda aqui. E pedimos perdão à família e à jovem Vitória pelo sofrimento causado. A igreja inteira murmurou. Algumas pessoas choravam. Outras balançavam a cabeça em descrença. A humilhação pública de Dona Marta estava completa. 3 dias depois, Rafael conseguiu um apartamento pequeno, mas digno para Vitória. 2 quartos, sala, cozinha, num bairro seguro. Não é mansão, ele disse quando mostrou para ela. Mas é seu, sem aluguel por 2 anos. Depois a gente vê. Vitória entrou no apartamento vazio. Passou a mão nas paredes limpas. Olhou pela janela que dava para o parque. É perfeito. Rafael também conseguiu um trabalho para ela. Não como faxineira. Como assistente administrativa numa empresa de um amigo dele. Salário justo, carteira assinada, benefícios. Você começa segunda-feira, se quiser. Vitória olhou para ele. Ainda tinha mágoa, ainda tinha dor, mas também tinha algo parecido com gratidão. Obrigada. Não, obrigado você, por não desistir da minha filha. Naquela noite, Vitória deitou na cama nova do apartamento novo. Marisol tinha pedido para dormir lá. Rafael deixou, sabendo que a filha se sentia segura com Vitória. As duas estavam deitadas lado a lado. Marisol segurava a mão de Vitória. Você vai ficar para sempre? Vou ficar o tempo que você precisar de mim. Então vai ser para sempre. Vitória sorriu. Apertou a mãozinha da menina. Então tá bom. Para sempre. Marisol fechou os olhos e dormiu. Sem pesadelos pela primeira vez em meses. E Vitória ficou acordada, olhando para o teto, pensando como a vida tinha virado do avesso. 2 vezes. Primeiro para o pior. Agora, finalmente, para o melhor. Do lado de fora, Rafael estava no carro estacionado em frente ao prédio. Não queria ir embora ainda. Queria ter certeza que elas estavam bem. Pegou o celular, abriu as notícias. O caso continuava em todo lugar. E em 1 semana teria audiência preliminar contra Dona Marta. Justiça estava começando, mas a jornada ainda não tinha acabado. Dona Marta ficou presa preventivamente enquanto aguardava julgamento. O juiz havia considerado a gravidade dos crimes e o risco à integridade de Marisol para manter a prisão. Os primeiros meses depois disso foram difíceis. Vitória tinha conseguido o apartamento e o trabalho novo, mas as noites ainda eram duras. Acordava suando, sonhando com aquelas algemas frias nos pulsos, com os olhares de nojo na delegação, com a sensação de não ter controle sobre nada. Marisol também lutava. Terapia 2 vezes por semana com a doutora Mariana. Pesadelos frequentes onde a avó voltava.
crises de pânico quando via a mulher idosa de cabelo grisalho na rua. Mas estava melhorando. Devagar, um dia de cada vez, estava melhorando. Rafael tentava compensar anos de ausência. Buscava a filha todo dia na escola, levava no parque, ajudava com lição. Mas ainda tinha momentos em que Marisol se fechava, ficava quieta, voltava para aquele silêncio que conhecia tão bem. Nesses momentos, ela pedia para falar com Vitória, e Vitória sempre atendia. 4 meses depois da prisão, numa manhã de quinta-feira, Vitória acordou com cheiro de café. Estranhando, foi até a cozinha. Marisol estava sentada à mesa, com um caderno de matemática aberto na frente. O cabelo tinha começado a crescer de volta onde tinha sido raspado para tratar as feridas mais profundas. Ainda dava para ver algumas cicatrizes no couro cabeludo quando o vento mexia os fios, mas não eram mais feridas abertas. Eram marcas de sobrevivência. "Bom dia", Vitória disse. "Bom dia. O papai passou aqui cedo, trouxe pão. Ele não precisa fazer isso todo dia, sabe?" "Eu sei, mas acho que ele gosta." Vitória sorriu. Serviu café para ela e sentou do lado de Marisol. "Como é que está essa matemática?" "Difícil. Não entendo fração. Quer que eu te ajude depois?" Marisol acenou que sim, aliviada. Elas ficaram em silêncio por um tempo, só o barulho das colheres no café. "Vitória, você acha que um dia eu vou parar de ter pesadelo com ela?" Vitória segurou a mão da menina. "Acho que sim. A doutora Mariana disse que vai melhorar com o tempo, lembra? Cada semana um pouquinho menos. Mas já faz 4 meses. E você já está muito melhor que no começo. Você está voltando a falar, a sorrir, a brincar. Isso é progresso, meu amor." Marisol olhou para o próprio colo. "Às vezes eu ainda sinto medo, mesmo sabendo que ela está presa." "Eu sei, e está tudo bem sentir medo. Mas agora você não está sozinha com ele. Tem eu, tem seu pai, tem a doutora Mariana. A gente está aqui. Promete que não vai embora?" "Prometo." Uma semana depois, o advogado ligou. O julgamento tinha sido marcado. Dali a 10 dias, Rafael passou no apartamento de Vitória naquela noite para contar pessoalmente. "Eles querem que a gente testemunhe. Eu, você e a Marisol." Vitória sentiu o estômago revirar. "A Marisol vai ter que falar na frente de todo mundo. O juiz pode ouvir ela em separado, mas seria importante. O advogado disse que o depoimento dela pode ser decisivo para garantir a condenação máxima." "E ela sabe?" "Ainda não falei. Queria conversar com você primeiro." Eles olharam para Marisol, que estava desenhando na sala. Tão pequena, tão frágil ainda. "Vamos perguntar para ela", Vitória disse. "Mas se ela não quiser, a gente não força." Quando contaram, Marisol ficou quieta por um longo tempo. Depois perguntou: "Eu vou ter que olhar para a vovó?" "Não precisa." Rafael respondeu: "Você olha só para a gente, só para mim e para Vitória. E se eu não conseguir falar? Aí a gente te tira de lá na hora, sem problema nenhum." Marisol pensou mais um pouco. "Eu quero ir. Quero que o juiz saiba o que ela fez. Quero que ela pague." Rafael abraçou a filha. "Você não precisa provar nada para ninguém." "Eu sei, mas eu quero fazer. Pela menina que eu era antes, aquela que ficava quieta e com medo, eu quero ser corajosa por ela." O dia do julgamento chegou numa segunda-feira nublada. Vitória mal tinha dormido. Rafael buscou ela e Marisol cedo. No carro, os 3 ficaram em silêncio a maior parte do caminho. Quando chegaram no fórum, tinha câmera por todo lado, jornalista gritando pergunta, flash de foto estourando. Rafael pegou Marisol no colo e cobriu a cabeça dela com o paletó. Vitória abriu caminho, empurrando gente com a ajuda da segurança. Senhor Souza, como a senhorita Marisol está?" "Vitória, olham aqui, como foi ser presa injustamente?" Eles não responderam nada, só correram para dentro. A sala de audiências era grande,
Teto alto, bancos de madeira escura, cheiro de mofo e papel velho. No fundo da sala, atrás de um vidro grosso, Vitória viu Dona Marta. A mulher estava diferente, mais magra, com a pele pálida de quem não via sol. O cabelo grisalho estava desarrumado, sem aquele coque perfeito de sempre. Roupa laranja de presidiária, mas os olhos continuavam os mesmos, frios, duros. Quando ela viu Rafael entrando com Marisol, olhou direto para a menina. E naquele olhar não tinha arrependimento, tinha raiva. Marisol começou a tremer. Rafael sentou com ela no colo, virando de costas para a avó. Não olha para ela. Olha só para mim, tá bom? Marisol acenou, agarrando na camisa do pai. O doutor Campos, advogado deles, veio cumprimentar. Bom dia. Tudo certo para começar. A promotoria está confiante. As provas são sólidas. O juiz entrou. Todos se levantaram. Doutor Fernando Costa, um homem sério de uns 60 anos, cabelo completamente branco, postura firme. Podem sentar. Vamos dar início à audiência. A leitura da denúncia foi difícil de ouvir. A promotora, doutora Andréia, uma mulher de uns 40 anos com voz firme, lia cada crime. Tortura qualificada contra menor de idade, abuso de incapaz com violência, maus tratos continuados, denunciação caluniosa resultando em prisão de inocente. A cada palavra, o estômago de Vitória apertava mais. Marisol chorava baixinho no colo do pai. O advogado de defesa de Dona Marta, um homem magrelo de óculos, se levantou. Meritíssimo, precisamos considerar que minha cliente sofria de severo transtorno psicológico não diagnosticado. A perda traumática da nora causou desequilíbrio mental que comprometeu seu discernimento. A promotora rebateu na hora. Meritíssimo, a ré não agiu por impulso, planejava cada ação, esperava o filho sair, escondia evidências, manipulou testemunhas e forjou provas. Isso não é insanidade, é crueldade premeditada. O juiz bateu o martelo. Vamos ouvir as testemunhas, chame a primeira. Vitória foi chamada. Subiu no banco com pernas bambas, a mão direita na Bíblia. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Juro. O doutor Campos se aproximou. Pode nos contar o que aconteceu no dia 23 de abril? Vitória respirou fundo e contou tudo. O choro de Marisol, os grampos, a dor nos olhos da menina, a armadilha de Dona Marta, a prisão, a humilhação. Quando terminou, o advogado de defesa tentou atacar. A senhora não acha estranho ter ido direto ao quarto da criança no primeiro dia? Eu ouvi ela chorando. Qualquer pessoa com coração faria o mesmo. Mas a senhora removeu objetos de feridas sem treinamento médico. Isso não foi imprudente? Imprudente é enfiar grampo na cabeça de criança. Eu só tirei eles. Algumas pessoas na plateia murmuraram concordando. O juiz pediu silêncio. Rafael foi o próximo. Contou como tinha sido manipulado, como tinha falhado com a filha. Eu confiei na minha mãe cegamente, e ela usou isso para torturar minha filha na minha própria casa durante 6 meses. A voz dele quebrou. Eu devia ter visto, devia ter percebido, mas eu estava tão perdido na minha própria dor que não vi a dela. Quando foi a vez de Marisol, o juiz decidiu ouvi-la em sala separada. Só ele, os advogados, um psicólogo e Rafael e Vitória podiam entrar. Era uma salinha pequena com mesa baixa e cadeiras pequenas, feita para a criança não se sentir intimidada. O juiz se abaixou na frente de Marisol. Oi, Marisol, eu sou o juiz Fernando. Você pode me chamar só de Fernando, tá bom? Marisol acenou. Eu sei que é difícil, mas preciso que você me conte o que aconteceu. Consegue fazer isso? Marisol olhou para o pai. Ele segurou a mão dela. Olhou para Vitória. Ela sorriu, encorajando. Então Marisol começou. A voz saía baixinha no começo, mas foi ficando mais firme. Contou sobre a morte da mãe, sobre a avó dizendo que era culpa dela,
sobre o primeiro grampo, que doeu tanto que ela desmaiou, sobre os outros que vieram depois, sobre as noites de dor, sobre o medo constante. Ela falava que se eu contasse, o papai ia me mandar embora, que ninguém quer criança que mata a própria mãe. Então eu ficava quieta, sempre quieta. O juiz ouvia com o rosto cada vez mais fechado. E por que você decidiu contar? Marisol olhou para Vitória. Por causa dela. A Vitória me ajudou mesmo sem me conhecer, mesmo quando todo mundo achava que ela era má. Aí eu percebi que ficar quieta não ia fazer a dor parar. Que eu precisava falar, precisava ser corajosa. O juiz segurou a mão de Marisol com cuidado. Você foi muito, muito corajosa, mais do que muitos adultos seriam. Quando voltaram para a sala principal, Dona Marta foi chamada a depor. Ela subiu no banco, o rosto duro como pedra. A promotora perguntou direto: a senhora colocou grampos de metal na cabeça de sua neta Marisol? Dona Marta ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu: sim. Um murmúrio correu pela sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Por quê? Porque ela precisava. Aquela menina matou minha nora, matou a mulher que eu crisei como filha. Marcela era perfeita, forte, decidida, e aquela criança fraca e medrosa tirou ela de mim. Foi um acidente, a promotora disse. Foi consequência. Se Marisol não fosse tão covarde, Marcela não teria subido aquela escada. Não teria caído. Estaria viva. Então a senhora acha que torturar uma criança de 8 anos é justo? Dona Marta olhou diretamente para Marisol. A menina se encolheu, mas não desviou o olhar. Eu acho que disciplina é necessária. Ela precisava aprender a não ser fraca. Disciplina? A promotora ergueu a voz. A senhora chama enfiar grampo de metal no couro cabeludo de uma criança de disciplina? Chamo de correção. E faria de novo se fosse necessário. Mais murmúrio na sala. Algumas pessoas xingando baixinho. O juiz bateu o martelo mais forte. Ordem, ou vou mandar esvaziar a sala. O advogado de defesa tentou consertar. Meritíssimo, como pode ver, minha cliente claramente não tem capacidade de entender a gravidade de seus atos. Ela precisa de tratamento, não de prisão. Mas o estrago estava feito. Dona Marta tinha confessado tudo, e sem nenhum arrependimento. Depois de mais testemunhas e argumentações, o juiz encerrou. Vou analisar todas as provas com cuidado. Sentença em 1 semana. Saíram do fórum sob chuva de pergunta. Rafael praticamente correu para o carro carregando Marisol. Vitória ia atrás, protegendo as duas. Dentro do carro, ninguém falou por um tempo. Até que Marisol quebrou o silêncio. Pai, ela vai para a cadeia, né? Vai, meu amor, com certeza vai. Por quanto tempo? Muito, muito tempo. Marisol encostou a cabeça no ombro de Vitória. Então eu não preciso mais ter medo? Vitória passou o braço em volta dela. Não precisa mais. Agora você pode viver de verdade. 1 semana depois, voltaram ao fórum para a sentença. Dessa vez, tinha menos jornalista, menos barulho. Só eles, o advogado, a promotoria e a justiça. O juiz entrou. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele abriu a pasta grossa e começou a ler. Após análise cuidadosa de todas as provas documentais, periciais e testemunhais, concluo que a ré Marta Silva praticou de forma consciente, premeditada e continuada atos de tortura contra sua neta Marisol Souza, menor de 8 anos de idade, em situação de extrema vulnerabilidade. Vitória segurou a mão de Marisol. A menina estava tremendo. Os crimes foram cometidos pelo período de aproximadamente 6 meses, com requintes de crueldade, causando sofrimento físico e psicológico severo à vítima. A ré demonstrou total ausência de empatia, remorso ou arrependimento. Além disso, manipulou provas para incriminar pessoa inocente, causando danos morais e materiais graves. Dona Marta continuava impassível no banco dos réus.
como se nada daquilo fosse com ela. Portanto, julgo totalmente procedente a acusação e condeno a ré Marta Silva a 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pelos crimes de tortura qualificada, abuso de incapaz com violência, maus tratos continuados e denunciação caluniosa. Vitória fechou os olhos, sentiu as lágrimas escorrerem. Não era só pela sentença, era por tudo. Por ter sobrevivido, por ter sido provada inocente, por estar ali, viva, ao lado de Marisol. Além disso, determino que a ré mantenha distância mínima de 500 metros de Marisol Souza por tempo indeterminado, sob pena de nova prisão. E recomendo acompanhamento psiquiátrico obrigatório durante o cumprimento da pena. O martelo bateu. Está sentenciado, próximo caso. Rafael abraçou a filha. Vitória abraçou as duas. Choravam, mas era choro de alívio, de justiça, de recomeço. Quando levantaram para sair, Dona Marta olhou para eles uma última vez. Viu Rafael com o braço em volta de Vitória. Viu Marisol feliz entre os dois. Viu a família que eles tinham formado. E pela primeira vez, algo passou pelo rosto dela. Não era arrependimento. Era percepção. Percepção de que tinha perdido tudo. O filho, a neta, o respeito, a liberdade. E para quê? Para nada. Vitória olhou de volta para ela. E naquele olhar tinha algo que Dona Marta nunca ia ter. Paz. Os meses seguintes foram de cura. Lenta, gradual, mas real. Marisol voltou para a escola. No começo foi difícil. As crianças perguntavam sobre a história. Alguns pais não deixavam os filhos brincarem com ela, com medo de trauma contagioso. Mas aos poucos, ela foi fazendo amigos de verdade. Crianças que gostavam dela pelo que ela era. Vitória continuou no trabalho, fez o curso técnico que sempre quis, conseguiu promoção, começou a economizar de novo. A vida voltava aos trilhos. Rafael vendeu a mansão, não conseguia mais ficar lá. Comprou uma casa menor num bairro tranquilo. 3 quartos, jardim pequeno, churrasqueira nos fundos, um lar de verdade, e toda sexta à noite os 3 jantavam juntos. Às vezes na casa nova de Rafael, às vezes no apartamento de Vitória. Viraram tradição. Foi numa dessas sextas, 8 meses depois do julgamento, que algo mudou. Rafael tinha feito lasanha. Marisol ajudou a fazer sobremesa. Estavam os 3 na sala depois do jantar. Marisol brincando no chão, quando Rafael puxou o assunto. Vitória, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Agora, digo. Depois de tudo. Vitória pensou antes de responder. Sabe que eu não sei se felicidade é a palavra certa. Acho que eu estou em paz. Pela primeira vez em muito tempo. E isso é bom? É ótimo. Rafael ficou olhando para ela. Naqueles meses, tinha percebido algo. Não era só gratidão que sentia. Não era só respeito. Era outra coisa. Algo que crescia a cada jantar de sexta. A cada vez que via Vitória cuidando de Marisol. A cada sorriso dela. Mas tinha medo. Medo de estragar tudo. Medo de ser egoísta. Medo dela ainda guardar mágoa. Marisol olhou para o pai, depois para Vitória, e com aquela sabedoria estranha que criança tem às vezes, perguntou: Vitória, você vai morar com a gente um dia? Vitória ficou surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque eu queria acordar todo dia e você tá lá, não só nas sextas. Rafael ficou vermelho. Marisol, a gente não pode pressionar. Não é pressão, pai. É só um desejo. Vitória olhou para a menininha, depois para Rafael. Eu não sei, Marisol. A gente tá bem do jeito que tá, não tá? Tá, mas podia ser melhor. Naquela noite, depois que Marisol dormiu e Rafael levou ela embora, Vitória ficou acordada pensando. Será que era possível? Será que depois de tudo que tinha acontecido, ela podia realmente considerar... o quê? Ser família de verdade com eles? A ideia a assustava.
mas também aquecia alguma coisa dentro do peito dela. 2 semanas depois, Rafael pediu para conversar com ela, sério, só os dois. Marcaram num café pequeno perto do apartamento dela. Quando Vitória chegou, ele já estava lá, nervoso, mexendo no guardanapo. Oi, oi. Rafael levantou, puxou a cadeira para ela. Obrigado por vir. Claro, o que foi? Ele respirou fundo. Vitória, eu preciso te falar uma coisa. E se você quiser sair depois de ouvir, eu vou entender perfeitamente. Tá me assustando. É que, olha, nesses meses todos, convivendo com você, vendo você com a Marisol, vendo quem você é, eu percebi uma coisa. Ele olhou nos olhos dela. Eu me apaixonei por você. Vitória ficou sem ar. O quê? Eu sei que não faz sentido. Sei que depois de tudo que eu fiz, eu não tenho direito de sentir nada. Mas eu não consigo evitar. Você é forte, gentil, corajosa. Você ama minha filha de um jeito que me faz ter vontade de ser uma pessoa melhor todo dia. Rafael, deixa eu terminar. Por favor. Ele segurou a mão dela em cima da mesa. Eu não tô pedindo nada, não tô pedindo para você sentir o mesmo, só queria que você soubesse, porque guardar isso estava me matando. Vitória não sabia o que dizer. Parte dela queria puxar a mão, levantar, sair correndo, mas outra parte, eu não sei se consigo, Rafael. Eu sei, e tá tudo bem. Não, você não entende. Eu também comecei a sentir alguma coisa, mas eu tenho medo, muito medo. Os olhos dele brilharam. Medo de quê? De me machucar de novo, de confiar e ser destruída de novo. Você me destruiu uma vez, Rafael, completamente. E mesmo sabendo que você mudou, mesmo vendo que você é outro homem agora, eu ainda tenho medo. Então não precisa decidir nada agora. A gente vai devagar, no seu tempo, sem pressão. E se o meu tempo for anos? Então eu espero anos. Vitória olhou para ele, viu a sinceridade no rosto dele e, pela primeira vez, permitiu-se considerar a possibilidade. Tá bom, vamos tentar, devagar. O sorriso que abriu no rosto de Rafael era de pura felicidade. 4 meses depois, num sábado de manhã, Rafael acordou cedo com um plano. Preparou café da manhã especial. Pão de queijo quentinho, bolo de cenoura, suco de laranja. Arrumou tudo numa bandeja. Foi até o quarto de Marisol. Acorda, dorminhoca. Ela abriu os olhos meio grogue. Que horas são? Cedo, mas preciso falar uma coisa importante com você. Marisol sentou na cama. Rafael colocou a bandeja no colo dela. Toma café comigo? Eles comeram em silêncio por um tempo, até que Rafael puxou o assunto. Filha, como você se sente em relação à Vitória? Marisol sorriu. Eu amo ela, pai. Muito. Ela cuida de mim, me protege, me faz rir. É como se a mamãe tivesse mandado ela para cuidar da gente. Rafael sentiu as lágrimas queimando. Você acha que a mamãe ia gostar dela? Acho que sim. Acho que ela ia ficar feliz, sabendo que tem alguém cuidando de mim quando ela não pode mais. E se eu te dissesse que quero pedir ela em casamento? Marisol arregalou os olhos. Sério? Sério. Mas só se você concordar, porque essa decisão tem que ser nossa, minha e sua. Marisol jogou os braços no pescoço do pai, derrubando quase o suco. Eu concordo muito, muito, muito. Rafael riu, abraçando ela de volta. Então me ajuda a planejar? Óbvio. 3 semanas depois, Rafael convidou Vitória para jantar na casa dele. Disse que ia cozinhar. Ela desconfiou na hora. Você? Cozinhar? Ei, eu melhorei, tá? Se você diz... Quando Vitória chegou na casa, estranhamos o ambiente. Tinha uma música suave tocando. A mesa estava posta com capricho, mas nada exagerado. Só especial. Que isso? Rafael apareceu da cozinha sem avental dessa vez. Jantar,
Prometi que ia cozinhar. Marisol apareceu também com um vestido bonito. Oi, Vitória. Oi, amor. Tá linda. Os três jantaram. Rafael tinha feito um filé com batatas que estava surpreendentemente bom. Conversaram, riram. Marisol contou a história da escola. Depois do jantar, Marisol se levantou. Vou buscar a sobremesa. Ela voltou com um pequeno bolo e em cima, com letra meio torta de criança, estava escrito em glacê: Fica com a gente para sempre? Vitória olhou para o bolo, depois para Marisol, depois para Rafael. Ele não estava ajoelhado, não tinha caixa de anel. Estava só ali, em pé, do lado da filha, os dois olhando para ela. Vitória, Rafael começou, a voz embargada. Eu sei que a gente começou do pior jeito possível. Sei que eu te machuquei de um jeito que nunca vou conseguir compensar completamente. Mas você ficou. Você amou minha filha quando ninguém mais acreditava nela. Você me deu uma segunda chance quando eu não merecia. Ele segurou a mão dela. Agora eu não consigo mais imaginar a vida sem você. A Marisol não consegue. E eu queria saber se você aceita oficializar isso que a gente já é. Aceita casar comigo? Virar família de papel passado, não só de coração? Vitória estava chorando. Marisol também. Rafael também. E pela primeira vez desde que tudo começou, Vitória não sentiu medo. Sentiu certeza. Sim, eu aceito. Rafael puxou uma caixinha pequena do bolso. Dentro, um anel simples de ouro branco. Ele colocou no dedo dela. Ficou perfeito. Marisol correu para abraçar os dois. E ali, naquela cozinha, naquela família remendada, tinha amor de verdade. 6 meses depois, num sábado ensolarado, casaram. Cerimônia pequena no jardim da casa. Só família próxima e amigos que realmente importavam. Joana estava lá, a amiga da igreja que tinha ajudado Vitória quando ninguém mais ajudou. Dona Amélia, que alugou o quartinho para ela. O doutor Campos, o advogado, a doutora Mariana, a psicóloga de Marisol, e alguns amigos novos que tinham feito nessa jornada. Marisol era a daminha. Levava as alianças numa almofadinha branca de cetim. Tava linda, com vestido cor-de-rosa claro, o cabelo completamente crescido agora. As cicatrizes ainda estavam lá, mas escondidas pelos fios. Marcas do que tinha passado, mas não definiam mais quem ela era. Quando Vitória entrou, de vestido branco simples, cabelo solto, Marisol começou a chorar de emoção. Rafael também. O juiz de paz, o mesmo doutor Fernando que tinha julgado Dona Marta, tinha se oferecido para fazer a cerimônia. Gratuitamente. Rafael Souza, você aceita Vitória Santos como sua esposa, para amar, respeitar e cuidar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, enquanto viverem? Aceito, hoje e sempre. Vitória Santos, você aceita Rafael Souza como seu esposo, para amar, respeitar e cuidar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, enquanto viverem? Vitória olhou para Rafael. Viu o homem que tinha a destruído. Mas também viu o homem que tinha trabalhado todo dia para consertar o que quebrou. Viu o pai que Marisol merecia. Viu o companheiro que ela tinha escolhido. Aceito. Então, pelos poderes que me foram concedidos, eu os declaro marido e mulher. Rafael e Vitória se beijaram sob aplausos e lágrimas. Marisol correu para abraçar os dois, gritando "Viva!" no meio do beijo. Viraram família, oficialmente, de verdade. Para sempre. Na pequena festa depois, com bolo simples mas gostoso, música baixa, gente que amavam, Marisol fez um brinde. Subiu numa cadeira, com um copo de suco de uva na mão e pediu atenção. Eu quero agradecer a Vitória, ela começou, a vozinha firme, por ter sido corajosa quando eu não conseguia, por ter me salvado quando ninguém mais via que eu precisava. Por ter ficado mesmo quando tudo estava difícil e por ter me dado uma família de novo. Ela ergueu o copo. A família! Todos repetiram com os olhos marejados. A família! Naquela noite, quando todos foram embora e a casa ficou quieta, os três sentaram no balanço do jardim.
olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Marisol estava entre Rafael e Vitória, segurando a mão dos dois. Pai, posso perguntar uma coisa? Pode. Você acha que tudo o que aconteceu por algum motivo? Rafael e Vitória trocaram o olhar. Nenhum dos dois queria mentir para ela, mas também não sabiam como responder. Vitória foi quem falou. Sabe, Marisol, eu não sei se tudo tem motivo. Acho que às vezes coisas ruins acontecem e não tem explicação boa para elas. Mas eu sei uma coisa. A gente pode escolher o que fazer com a dor. Pode deixar ela te destruir. Ou pode usar ela para ficar mais forte, mais gentil, mais grato pelas coisas boas. E você acha que a gente fez isso? Acho. Olha pra gente agora. Você sobreviveu e tá mais forte. Seu pai aprendeu e mudou. Eu encontrei uma família quando achei que tinha perdido tudo. A gente transformou a dor em amor. Marisol ficou pensando nisso por um tempo. Depois falou, tão baixinho que quase não deu para ouvir. Eu te amo, mãe. Era a primeira vez que ela chamava Vitória assim. Mãe. Vitória sentiu o coração explodir dentro do peito. Abraçou Marisol com força. Eu também te amo, minha filha. Muito. Mais do que você imagina. Rafael abraçou as duas. E ali, naquele balanço, debaixo das estrelas, eles tinham tudo. Uns aos outros. 2 anos depois da primeira vez que Vitória entrou naquela mansão para trabalhar, a vida tinha dado voltas completas. Tinha caído no fundo do poço, tinha subido de novo. E agora, finalmente, tinha encontrado o equilíbrio. Marisol ainda fazia terapia. Não toda semana mais, mas uma vez por mês. Ainda tinha pesadelo de vez em quando. Ainda se assustava com barulho alto às vezes. Mas estava vivendo. De verdade. Tinha amigas, tirava nota boa, sorria todo dia. Vitória tinha virado gerente na empresa. Ganhava bem, tinha respeito, tinha dignidade e toda noite voltava para casa onde Rafael e Marisol esperavam, para a família dela. Rafael tinha vendido a empresa de produção musical e aberto uma menor, mais focada em trabalhar com artistas iniciantes. Ganhava menos dinheiro, mas tinha mais tempo. Tempo para buscar Marisol na escola, tempo para jantar em família, tempo para viver. E Dona Marta? Dona Marta cumpria pena no presídio feminino, sem visita, sem carta, sem ninguém. Rafael tinha tentado visitar uma vez, 6 meses depois da condenação, mas ela recusou. Disse que não tinha filho. Então, ele parou de tentar. Algumas feridas não tinham cura. Algumas pessoas não queriam ser salvas. E estava tudo bem, porque do lado de fora daquela prisão, a vida continuava, cheia, bonita, real, com dias difíceis ainda, porque trauma não desaparece do dia para a noite, mas com muito mais dias bons, com amor, com família, com esperança. E no final, era isso que importava. Gostou dessa história? Você se emocionou com a coragem da pequena Marisol? Qual foi a parte que mais tocou seu coração? Me conta nos comentários. Até a próxima história.